Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei quando você está assistindo esse pré-aula e se está assistindo novamente, não é? Hoje nós vamos trabalhar em cima do conteúdo de linguagens, suas linguagens hoje para vocês, um tema de variação linguística. A gente vai trabalhar outros maravilhosos tópicos, então já pega aí todo o seu material, caneta, lápis para fazer aquelas anotações principais, até porque esse é o primeiro momento que vocês estão sendo expostos a esse conteúdo, um conteúdo que corriqueiramente vem caindo na sua prova do Enem, então não perde tempo, presta atenção aqui e deixa tudo pronto para a gente começar essa pré-aula de hoje. Beleza? Tudo bem com você? Tá tudo certo? Como é que tá a vida? Vamos embora começar pra gente não perder muito tempo, né? Essa conversinha, esse blá blá blá, deixa pra lá, né? Vamos lá, gente. Ó, hoje a gente vai trabalhar um conteúdo muitíssimo importante. Variação linguística. E a gente precisa entender que tem outras coisas relacionadas à variação linguística que são muito importantes antes da gente chegar nesse tópico principal. Além disso, as questões que caem no Enem sobre variação linguística, elas são diferentes entre si, mas também com muita coincidência. Quando eu falo diferença, é que ela não vai, muitas vezes, abordar o tema central, variação linguística, e perguntar que tipo de variação linguística é aquela. Mas isso aí vocês já sabem, né? O Enem é contextualizado, então ele vai trazer um texto e naquele texto há variação linguística, nas alternativas há variação linguística e vocês vão precisar fazer a compreensão e interpretação textual para conseguir resolver aquela questão, tá certo? Essa aula é uma aula pós-Enem 2023, a gente também teve questões de variação linguística no Enem 2023, talvez alguma questão dessa você veja no vídeo de agora. Ok? Vamos embora, meu povo. Vamos embora para a teoria. Já que é teoria, não se esqueçam de pegar o caderninho de vocês aí, de pegar o flashcard, de pegar o que for que vocês gostem de copiar para fazer as anotações principais. Até porque quando chegar na aula presencial, o professor vai questionar você sobre esses tópicos aí antes de fazer as questões, antes de começar a aula. Certo? Então vamos cumprir com o objetivo certo que o plano vai dar, ó, maravilhoso. Beleza? Gente, objetivos da aula: explicar o que são variedades linguísticas, caso você aí do outro lado ainda não tenha entendido muito bem. Descrever como se caracterizam as variedades linguísticas regionais e sociais, a diferença dessas duas. Identificar manifestações de preconceito linguístico. Dentro da sala de aula a gente vai abordar isso também, já estou dando um spoiler da aula para vocês. E reconhecer contextos de uso da língua oral e escrito associados a diferentes graus de formalidade. Então, falando um pouquinho sobre formalidade. O Enem, ele obviamente, ele vai colocar para você aspectos formais e informais da linguagem, e muito isso está ligado com a questão de preconceito linguístico, porque quando alguém utiliza da formalidade em um espaço, em uma situação, em um contexto, grava essa palavra contexto, em um contexto que não há necessidade para isso, o Enem, obviamente, dependendo da circunstância da questão, do texto, da charge que estiver lá, vai julgar isso como um preconceito linguístico, beleza? Como uma má utilização também da linguagem naquele momento. Também vai acontecer de forma diferente, certo? Então, a gente precisa analisar muito bem as questões para conseguir entender isso a fundo, certo? Vamos lá. Termos estranhos que vocês podem aí ficar confusos durante a aula. Interlocutor, linguagem, língua e gênero textual. A gente vai passar por todos esses coleguinhas durante a nossa aula. Mas já passando para você, professor, o que é um interlocutor? O que são esses interlocutores? A gente vê isso aí muitas vezes. Será aquele cara que fica narrando jogos de futebol? Não. Calma aí. Para a linguagem, o interlocutor não é esse personagem do esporte. Tá bom? Então, vamos com calma nisso aí. A gente vê demais as questões de elementos da comunicação, né? Receptor, emissor, mensagem, código, tudo isso é muito presente na área de linguagens e no Enem também isso é cobrado. E uma dessas galeras se chamam interlocutores. O que são eles? Eles são basicamente aqueles personagens que estão participando de quê? Da conversa, estão no contexto, participando da troca de mensagens.
Beleza? Então, para que tipo de interlocutor a minha mensagem está indo, por exemplo, agora? Para você que está aí na sua casa fazendo suas anotações principais. Tá bom? Linguagem, língua, gênero textual. Vamos passar os slides até para vocês entenderem melhor. Tá certo? Começando. Observe atentamente o texto publicitário a seguir. Opa, apareceu no teu Enem numa questão texto publicitário. Já marca aquele marca-texto, aquela caneta preta melhor que tiver na tua vida, texto publicitário, tá? Porque ele já está te entregando ali que tipo de gênero textual é esse e como você pode analisar ele de forma mais rápida, né? Lembrando que linguagens a gente precisa ser rápido, a gente precisa olhar para as palavras principais de uma questão e a partir dela definir muita coisa por aí. A imagem acima combina dois elementos aparentemente incompatíveis. Identifique tais elementos e explique por que sua combinação provoca estranhamento. Isso aí fica de atividade para vocês, né? Deixarem aqui de comentário, passarem aí no WhatsApp e amanhã talvez também responder para o professor de vocês dentro de classe. Mas essa imagem é muito interessante, né? Ela propõe ali a natureza com o animal e ao lado, né? Como se fosse consumindo a natureza, retirando a parte natural, algo que se você olhar na borda, parecem selos comprovantes. O que seria isso? Deem uma pensada, deem uma analisada, vocês têm esse tempo até a aula da segunda-feira, pessoal aí de Moreno, principalmente, tá bom? Linguagem e língua, olha aqui a diferença para vocês que eu falei. A linguagem é uma atividade humana e é sempre utilizada em situações de interlocução. Pressupõe, portanto, a existência de interlocutores por meio. Como eu tinha falado para vocês, interlocutores participam do processo de linguagem, do processo de comunicação. Tá certo? Língua é um sistema de representação socialmente construído por signos linguísticos. A gente não vai entrar tão a fundo nessa questão de signos linguísticos. Se vocês tiverem dúvidas, peçam para o professor de vocês tirar lá na aula de vocês, mas não é algo que cai no Enem, essa questão de signos linguísticos. A gente tem a diferença de linguagem aqui para entender que faz parte do processo de interlocução e que é muito importante vocês entenderem isso. E a gente tem a questão de língua para vocês entenderem que a língua está em total movimento, em total mudança, pois ela é uma representação social e dependendo da sociedade ela irá alterar. É isso aí. E é por isso que existem variantes linguísticas, porque a língua se altera, pois ela é social. Ok? Próxima. Charge para vocês. Bicicleta, cocrete, cardeneta. Nossa, ele fala tudo errado. Vim devolver seu papagaio. Algum problema? Eita, problema. Nem eu consegui observar esse erro de grafia. Vamos lá. Primeiro, o que leva a mulher a observar que o papagaio fala tudo errado? São perguntas para vocês, pessoal. Questionamentos para vocês aí. Tentem responder porque isso faz parte de um processo que a gente não tem na escola. Na escola é o que é substantivo, o que é adjetivo, o que é não sei o que é o que... Não. A gente precisa de um pensamento textual, interpretativo e de compreensão. Por isso que essas perguntas elas são questionadas para vocês e às vezes parecem perguntas bem bobas, mas é para exercitar o cérebro de vocês acerca de compreensão e interpretação textual. Então, façam as perguntas para si e respondam para si mesmo, que nem gente doida. A que conclusão você espera que o leitor chegue ao ler o segundo quadrinho sobre o motivo que leva o papagaio a falar como fala? O que a observação da mulher sugere a respeito da maneira como as pessoas costumam avaliar diferentes maneiras de falar? E aí essa terceira pergunta é muito interessante, né? Como é que nós observamos as pessoas a falar e a partir dessa perspectiva, como nós... qual é a nossa reação a partir da fala da pessoa? Não a partir da escrita, mas fora da escrita, da fala. E ali do lado tem o que importa demais pra gente, né? A variedade linguística é cada um dos sistemas em que uma língua se diversifica. Então a língua, ela se diversifica. E isso está totalmente ligado às variantes linguísticas, em função das possibilidades de variação dos seus elementos. Vocabulário, pronúncia, morfologia, sintaxe. Ok? Coisa simples, coisa leve. Vamos passar para vocês entenderem a fundo essa questão de variantes linguísticas.
Variante regional, variante social. Primeira coisa, variante regional. Muito tranquilo para vocês. Falou sobre região, entende-se então que quando eu estou num país como o Brasil, que tem regiões diferentes, cada região vai falar de uma maneira diferente. E a partir da perspectiva de que se existe uma pessoa do Sul que fala mal da forma de comunicação da pessoa do Nordeste, isso é preconceito linguístico, né? Que varia também de outro preconceito que é a xenofobia, certo? Então, eu preciso entender que na variação regional, o que pode ser cobrado para mim é a questão de como se fala nas diferentes regiões, seja do mundo, seja do Brasil, e nessa perspectiva entender que eu não posso, o autor não pode, o personagem não pode criticar a maneira do outro falar só porque ele é de uma determinada região, ou não pode dizer que ele está falando errado, ok? Variação social, existem várias, né, nessa perspectiva. A gente vai falar daí da variação de pessoas com renda monetária. Então tem pessoas que têm mais grana, elas têm um vocabulário diferente de pessoas que têm menos grana. Tem pessoas que trabalham com um tipo de perspectiva sobre o ensino superior. Então aquela pessoa que concluiu o ensino superior, ela tem um tipo de comunicação, né, um tipo de vocabulário, e a pessoa que não concluiu o ensino superior, que não foi para o ensino superior, que talvez não tenha escolaridade, vai ter ali um vocabulário diferente. A gente faz essa comparação e entende-se mais fácil, por exemplo, com a questão do analfabetismo, que é um tema muito presente no nosso país, certo? Variação social, gente, também muito tranquila de entender, né? Questão de onde você mora, né? Você mora numa região mais favelizada, você mora numa região mais litorânea, você mora numa região mais conectada com outros centros. Isso também influencia na sua comunicação, no seu vocabulário. Isso também é um tipo de variação social. Além da variação, né, em questões que se colocam, né, se juntam muito, é a pessoa, por exemplo, que mora em São Paulo e mora na região rica de São Paulo, tem a pessoa que mora em São Paulo, mas na região pobre de São Paulo. Elas vão se diversificando entre variação regional ou social. Outro ponto, coloquial e formal. Professor, qual a diferença disso? Já vi várias vezes, linguagem coloquial, linguagem formal, nunca entendi. Coloquial se coloca, coloquial se adequa em diferentes modos, em diferentes contextos de comunicação, beleza? Diferente da formal, que exige a norma padrão. Então, a coloquial vai entender que eu, mesmo sendo um professor, não vou encontrar vocês num restaurante e ficar falando com termos apropriados de redação, apropriados de linguagens, naquele rebuscamento. Eu não preciso disso, a gente vai trocar uma ideia, isso vai ser a coloquialidade da minha linguagem. Diferente da formal, tá, gente? Formal, linha grossa, sem brincadeira, sem papapá, papapó, tá certo? Próximo ponto pra gente, questão de gíria. Gente, gíria também cai no Enem, tá certo? Então se ligar nessa parada de gíria. A gíria, ao mesmo tempo que contribui para definir a identidade do grupo que a utiliza, funciona como meio de exclusão dos indivíduos externos a esse grupo, uma vez que costuma resultar em uma linguagem incompreensível. Então eu tenho gíria de skatista, de surfista, da galera do futebol, da galera do basquete e assim sucessivamente, né? São gírias que são faladas e que acabam, como é que eu posso falar, né? Assim, resumindo ações daquele grupo. Obviamente, o outro grupo, ele provavelmente não vai entender. Então, vai ser uma forma também, né, de, eu estou falando com gírias, eu estou meio que excluindo outras pessoas desse grupo aqui. Sabe quando você está falando assim, você chama o seu primo que não entende nada de futebol para o meio do futebol, a galera começa a falar com gírias de futebol, ele não entende nada, e aí, quem sabe isso não está acontecendo e ele está se sentindo meio envergonhado pelo fato dele não entender aquele tipo de gíria. Diferente das gírias, temos os jargões, e os jargões, por sua vez, quase sempre se identificam como uso específico da linguagem associado a um grupo de profissionais. Então tem jargões de economistas, profissionais de informática, tem jargões médicos, galera de direito, advogados, etc, né? Então isso também
Se você perceber, é um outro tipo de variação, mas também é outro tipo de exclusão a partir do momento o qual eu não entendo o que está sendo falado. E essas questões de jargões, gente, são muito interessantes de entender com aquela variação social. E muito mais, o que me bateu na minha mente agora, é muito bom vocês associarem isso aí com a ideia de linguagem coloquial e formal, porque dependendo de onde eu estou inserido, eu não necessariamente preciso usar jargões, porque se eu estiver usando jargão, eu vou estar numa linguagem muito mais formal em vez da coloquial, tá certo? Última coisa para vocês é entender que a variação linguística também vai mudar, ela vai mudar, né? A linguagem vai mudar a partir da perspectiva de que gênero eu estou falando. Gente, entendendo então que os gêneros textuais, eles são incontáveis. Pessoal, eu não consigo contar os gêneros de tão grandes, de tão imensos, de tão incontáveis que eles são. Vocês podem botar aí no Google para ver que eu não estou mentindo. Não dá para se contar gênero, não se sabe até hoje quantos gêneros existem. Mas aqui ao lado esquerdo existem alguns gêneros que vocês podem dar uma olhadinha. Mas o importante para vocês entenderem, gente, é que gênero textual, tipo textual, é algo que cai de fuder no seu Enem. E você precisa entender que isso tem total conexão com variação linguística. Por quê, gente? Porque a questão do gênero muda a língua. Dependendo do gênero, eu estou falando, eu estou me comunicando, a mensagem, o contexto é diferente. Então, no editorial, na carta, no bilhete, no cartaz, na receita, no anúncio, na notícia, no ensaio, no e-mail, ou em qualquer outro tipo de gênero textual, será diferente a minha comunicação. E se minha comunicação será diferente, significa que eu estou variando a minha linguagem. Por isso, variação linguística para vocês. Eu espero que não tenha faltado nenhum ponto para a gente abordar. Tire suas dúvidas com o professor, fez suas anotações tranquilinhas, então é só você agora apreciar. Teve alguma dúvida? Dê uma voltada. Não se esqueça, pelo amor de Deus, de na aula tirar as últimas dúvidas com o seu professor. Aproveite a aula, aproveite posteriormente a monitoria e não, de modo algum, pare neste vídeo. O próximo, que está aqui embaixo, tem a resolução de pelo menos uma questão que fala sobre este assunto. Gente, teoria está aí, na mão de vocês. Muito obrigado. Vamos para a prática agora, dentro de sala de aula. Tchau, tchau.